Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Márcia Albuquerque e hoje vou falar um pouquinho sobre as sentenças, a escrita de autoria. Como eu faço esse trabalho, inicio com as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Trouxe para a nossa reflexão. Não há currículo ingênuo, ele sempre implica em uma opção. Da Elvira Souza Lima. Embora muitas vezes nós não tenhamos consciência do porquê de nossas escolhas pedagógicas, sempre há por trás concepções e ideias. E a imagem dessa paineira eu gosto muito porque me faz lembrar de todo o potencial que os meus alunos têm para desenvolver, de tudo que eles podem alcançar. Então eu coloquei aqui para nós que a escrita é uma invenção cultural. O ato de escrever tem duas funções, uma individual e outra social. Nós já temos assim mais clareza com relação às implicações da função social. Então eu vou dar destaque para essa função individual, que é a comunicação, né, da pessoa consigo mesma, para suporte da memória. Como que seria isso? Como que se dá? Através de anotações, da escrita de diários, para elaboração de ideias, né? Então, os rascunhos, para formatar um projeto ou refletir sobre um assunto. Então, é muito importante também essa função da escrita, a função individual. Trouxe aqui a fundamentação teórica para o meu trabalho. Então, as pesquisas, né, sobre o funcionamento do cérebro, essas pesquisas, né, baseadas na neurociência, integradas aos conhecimentos da linguística, da antropologia, da sociologia e da psicolinguística e da sociolinguística, o que acontece? Traz para nós que o verbo de ação ele é o eixo que estrutura a escrita, ele é muito forte. Então, desde o início da alfabetização, né, da escrita inicial, desse aprendizado inicial da leitura e da escrita, é imprescindível que as crianças comecem a escrever usando os verbos de ação. E aí, o que a doutora Elvira Souza Lima ela pontua para nós? Que é indispensável começar com verbos regulares e da primeira conjugação, né, os terminados em ar, porque dessa forma a criança aprendendo essa terminação, ela vai depois transferir para a segunda e para a terceira conjugação também, tá? Então a gente começa com os tempos simples, presente, passado e futuro, tá? Dessa forma que eu começo, mas antes disso também eu introduzo, né, o conceito de substantivo, exploro com as crianças, e de verbo também. Esse ano fiz, né, através de aulas síncronas pelo Google Meet, para só depois começar, né, a introduzir e pedir as sentenças. Então, quais são esses objetivos, né? Levar o aluno a se apropriar da sintaxe básica da língua portuguesa, né? Então, o sujeito, o verbo, o predicado, e que ele possa, né, formar padrões na memória dessa escrita, tá? Porque nós sabemos o quê? Que a escrita, não só o aprendizado da escrita, mas qualquer outro aprendizado, deve ser sistematizado. Não é assim, de repente, que acontece. Então, fazendo esse trabalho, começando com a criança desde o início, né, nessa aprendizagem inicial da leitura e da escrita, ela vai se apropriar, tá, da sintaxe básica, e quando ela avançar, né, no segundo ano, terceiro, vai ter mais propriedade para conseguir ampliar essas sentenças e mais, né, segurança nas produções de texto, tá? Então aqui, que eu já havia falado, né, então ele vai transferir esse conhecimento, né, da conjugação, tá? Ele vai percebendo esses padrões. Então aqui, né, no caso, nós temos aqui o passado.
Então, ele vai perceber que sempre, né, a terceira pessoa do plural, a terminação será a mesma. Esse é apenas um exemplo, ok? Trouxe também aqui para mostrar esse exemplo aqui com o verbo cuidar, certo? Então, aqui a criança já colocou, né? Eu, a primeira pessoa do singular, tempo presente aqui, ok? E aí, o que vocês observam? Olha, a criança, elas percebem esse padrão, que elas vão repetir o pronome, porque eu sempre peço, se é a primeira pessoa daquele dia que vai escrever, então todas as frases são dessa forma. Se é a segunda, a mesma coisa, a terceira, a mesma coisa, tá? Tanto no singular quanto no plural. E aqui vocês observem, olha, que fica fácil, porque uso, né, de vogais para a escrita aqui desse pronome. E aí ela percebe também, ó, cuido. Então ela percebe esse início, essa parte do verbo, né, que não muda, que é o radical do verbo. E aí aqui o final, a mesma terminação, tá? E ela vai depois percebendo também que será diferente para as demais pessoas, tá? Tanto do singular quanto do plural, e que tem um padrão nos verbos regulares. E ela vai completar com as palavras, né, com os substantivos que ela achar mais adequado para as sentenças, tá? Já aqui, coloquei para vocês, ó, que eu introduzi, depois de iniciado esse trabalho, eu introduzi as legendas. Então, por quê? Para a criança compreender, né, a classe morfológica, os substantivos, para ela também compreender os tempos verbais e o uso dos pronomes, tá? Que servem, né, para manutenção da coesão referencial. Não que nesse momento a gente já vai falar todos esses termos gramaticais, mas assim, de forma que a criança entenda, ela já está aprendendo tudo isso. Trouxe também aqui um exemplo. Só um minutinho. Trouxe esse outro exemplo aqui, embora seja um outro contexto de escrita, que pede para a criança formar as frases a partir das figuras, então já tem aqui o substantivo, mas para que vocês percebam que, mesmo que seja um outro contexto, as crianças já são capazes de, pela legenda, destacar qual é o pronome, certo? Os verbos, os substantivos, tá? E aqui já são as minhas pretensões para o terceiro bimestre. Então, ampliar, né, essa reflexão, a escrita ortográfica, tá ampliando na questão de dígrafos, encontros consonantais, trabalhando a escrita de auditório, trabalhando o ditado interativo e também a ampliação das sentenças, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Espero que tenha sido útil, que eu possa de alguma forma ter colaborado para a prática pedagógica de vocês. E até o próximo vídeo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau!